Se a ti me confio na piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitei as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um breve instante. Caros irmãos e irmãs, hoje nós estamos aí às vésperas da missa de Assunção à Virgem Maria. Na verdade, a igreja celebra dia 15 de agosto, o dia da Assunção de Nossa Senhora, mas as festas solenes da nossa Igreja Católica sempre é celebrada no próximo domingo, sempre no domingo da frente, né? Então, São Pedro e São Paulo, por exemplo, foi um dia de quarta-feira aqui nessa comunidade, mas a missa em todo o Brasil, na igreja no Brasil, acontece no domingo, né? A liturgia celebra no domingo à frente, e por esse motivo, amanhã a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. E abrindo um parêntese sobre isso, o que é a Assunção de Nossa Senhora? Veja que muitos de nós, muitas vezes, dizemos que somos católicos e não sabemos o que significa a Assunção da Virgem Maria. Quando a igreja celebra a Assunção, a igreja afirma que Nossa Senhora foi elevada ao céu. Ela foi elevada ao céu. Ela não morre, ela não é enterrada, ela é assunta ao céu, ela foi elevada ao céu. E isso são poucos. Na história do Antigo Testamento, nós temos dois homens que foram levados ao céu: Enoque, que ainda é citado no livro de Gênesis, no primeiro livro, e depois nós temos o profeta Elias, que é arrebatado ao céu também. E é aquela frase muito bonita que Elias proclama após a disputa com o Baal, com os profetas de Baal, que era um Deus falso, um Deus que estava enganando o povo israelita naquela época. E após esse combate, que tudo foi restabelecido, Deus fala para ele que é preciso que ele coloque alguém para continuar essa missão, que ele seria arrebatado. E quem continua
esse caminho profético, o profeta Eliseu. E Eliseu pede a Elias uma porção redobrada do seu espírito. Foi muito ousado, né? Porque o profeta Elias foi um grande profeta. Quem não conhece ainda a história, que você estuda a Sagrada Escritura, nos livros de Reis, está lá contando a história direitinho, toda a história do profeta Elias, né? E lá está muito bonito. E o profeta Elias vai dizer para Eliseu assim: se você me vê sendo elevado ao céu, você irá receber essa porção redobrada do Espírito. E ele assim consegue, e ele assim recebe essa porção redobrada do Espírito. Então, voltando ao ponto, dois homens, né? Enoque e Elias. E Nossa Senhora é dogma de fé da igreja. Se você que diz que é católico, por exemplo, mas eu não acredito nessa história não. Eu sou católico, mas essa história de Nossa Senhora, de texto, de não sei de quê, de Maria Assunta ao céu, isso aí eu não acho que é muito certo não. Não está na Bíblia. Então se você pensa assim, você não é um católico. Porque o que significa a palavra católico? Nós sabemos o que significa, o significado da palavra católico. Quando nós falamos que somos católicos, nós estamos dizendo que nós cremos em tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que é dogma de fé da igreja. Por isso que existe o credo. O credo é como se fosse um hino, onde está dizendo tudo ali de forma resumida do que é a fé católica, né? Tanto é que o catecismo da igreja vai se basear no credo, parte por parte, para desenvolver tudo aquilo que é ensinado ali. E é partindo desse ponto que eu chego no evangelho de hoje. Veja que Jesus disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitei as suas ações. Na época existia dois grandes grupos, já disse aqui semana passada, os saduceus e os fariseus. É como se hoje dentro da cristandade nós temos católicos e protestantes. Os fariseus eram os mais próximos daquilo que o Antigo Testamento ensinara. Os saduceus nem tanto. Tanto é que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Os fariseus sim, os saduceus não. Mas veja que Jesus vai dizer: obedeçam a eles, mas não sigam as suas ações. E hoje a gente vê um embate no mundo de hoje que nós vivemos. Nós vemos muita coisa errada acontecendo. A aparição de Nossa Senhora em La Salette, ela vai falar que muitos padres, muitos bispos serão pedra de tropeço para muitos, para os pequeninos. Então a gente vê hoje, infelizmente, muitos sacerdotes ensinando o que às vezes não poderia ensinar, muito bispo ensinando o que não deveria ensinar, muitos líderes religiosos, muitos coordenadores de grupos e movimentos. E por que fazem isso? Porque se desligaram de alguma forma da fé católica. Porque a fé católica se baseia em quê, Maurício? Se baseia em três grandes pilares. A fé católica se baseia e se fundamenta na Sagrada Escritura, no magistério da igreja e na tradição. São três grandes pilares que a fé católica se apoia. Os irmãos protestantes, eles não acreditam nem na tradição, nem no magistério. Eles jogaram isso no mato e para eles só tem a Bíblia. Por isso que eles não acreditam na Assunção da Virgem Maria, porque não vai estar na Bíblia. E o católico que segue o mesmo caminho é um herege. Ele não é católico.
Ah, mas por quê? Olha, eu concordo com o meu irmão lá, que é da igreja não sei das quantas, porque ele diz que na Bíblia não tem não. Eu já procurei, não encontrei mesmo não. Então você não é católico, você é um quase protestante, não é católico. Me desculpe, mas você não é católico. Também não é católico a pessoa que às vezes diz essa história de aborto, mas se de repente uma mocinha, bichinha, ela foi estuprada, ela tem que criar o filho de um pilantra, de um bandido, ela tem que abortar mesmo. A gente vê muito católico dizendo isso. A gente vê católico falando isso em formação de crisma. Infelizmente. A gente vê, infelizmente, quem sabe até sair isso da boca de algum sacerdote, eu nunca vi. Mas pode ser que saia. Errado. Ah, Maurício, mas vai ter que criar um filho de um bandido. Como essa pessoa vai criar? Foi uma jovem de 12 anos, de 10 anos, ela engravidou, ela vai criar. Deus tira sempre um bem de um mal, um bem maior de um mal. Ninguém vai entender Deus, e se você querer entender Deus, você não segue o caminho de Deus, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus coloca que a gente fica louco. Só vamos entender depois. Os mistérios de Deus na nossa vida são coisas que não dá para se entender. Por isso que a fé não é fácil. Mas olha o caminho de Jesus, o caminho final qual foi? Carregar uma cruz e morrer nela pela salvação do mundo. O próprio Cristo, ele poderia ter se livrado dessa morte, se ele quisesse. Ele mesmo diz na palavra, não estou aqui inventando coisa, é tudo fundamentado na Sagrada Escritura. Ele diz mesmo, quando São Pedro pega a espada que corta a orelha de Malco, ele diz, ele restitui a orelha de Malco, que é um soldado da guarda do templo, e ele vai dizer, se eu quisesse, eu clamava uma legião de anjos para me defender. Contudo, eu tenho que passar por esse crivo. Tanto é que ele soa sangue e pede, Pai, se for possível, que afaste de mim esse cálice. Ele reza, ele volta, e Pedro está lá dormindo com os outros. E ele vai dizer, não consegue. Pedro está aqui, né? Está falando para São Paulo. São Paulo não estava não, viu? São Paulo não fazia parte ainda não. São Paulo só vem depois. É São Pedro que estava. São Pedro estava dormindo. Aí Jesus volta e diz, você não consegue vigiar uma hora comigo? Suar sangue, sabe o que é isso? Suar sangue é um estágio de estresse tão alto, os cientistas e médicos afirmam que é possível. Mas é algo que assim, a pessoa chega no limite, no limiar, quando não consegue, é algo assim, acima de toda a capacidade que a gente consegue imaginar. Mas é possível que um ser humano possa suar sangue. Cristo suou sangue. Contudo, Deus Pai, mesmo com a oração do Filho Jesus, um inocente sem pecado, ele tem que passar por aquilo. Então, me desculpe, mas se a gente for fazer uma comparação, o que é uma jovem que foi estuprada, sim, vai sofrer, mas tem alguma relação com o sofrimento de Cristo na cruz? Tem como eu comparar isso? Ele nos compra por um preço muito alto, o preço do seu próprio sangue derramado na cruz. E a gente não quer sofrer nem um pouquinho. E às vezes aquele filho, aquela criança, ele vai ser um motivo de orgulho na sociedade. Padre Pio, uma vez confessando, ele confessou uma mulher, é mais ou menos assim a história. E ele diz, aquele filho que tu abortaste era para ser um grande filho da igreja. Às vezes essa criança que foi abortada deveria ser um padre, um bispo, quem sabe até um papa, e foi abortado. O aborto é uma morte, gente, é um crime hediondo, é matar um inocente. Mas tem católico nas redes sociais apoiando. Outra coisa que católico faz muito, aplaudir e dizer sejam felizes para casais homossexuais. A gente vê aí ultimamente, há uns anos atrás, o casamento daquele, não vou falar nomes,
até porque essa pregação está sendo gravada e depois vai para o canal. Não posso falar nomes. Esse nosso alagoano que foi casado, que casou aí, um homossexual. E muitos católicos, inclusive daqui da cidade dos Riachos, já visitou, já aplaudiu, sejam felizes e não sei o quê. Eu não acompanho, não, mas o casamento foi civil, né? Casamento religioso não. A igreja não vai de maneira nenhuma casar dois homens ou duas mulheres. Nós, como católicos, então, a gente deve olhar essas pessoas com amor. Mas olhar com amor não quer dizer parabéns, vivam felizes. Olhar com amor dizer assim: olha, meu filho, eu te amo, tu é meu irmão, mas tu está seguindo o caminho errado. Quem sabe aquela pessoa um dia não se converte? Mas para abafar, né, na internet, para ter o comentário com várias curtidas, sejam felizes e não sei o que, não sei da onde. Ah, Maurício, mas tinha até um padre que participou lá do casamento como convidado. Será que ele não está encaixado no evangelho de hoje? Será que ele não está aqui? Obedeçam o que ele diz. É o Jesus que está dizendo aqui na palavra, né? Eu não. Observem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É isso que está dizendo. Vou repetir. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitar as suas ações. A gente vê as coisas erradas, tudo bem, eles são maiores, eles estão acima de nós. Nós devemos respeitar. Devemos respeitar os padres, os bispos. Eles são homens ungidos. Ninguém tem a capacidade de consagrar o pão e o vinho aqui, e a partir da consagração está ali o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, como está no meio de nós aqui na Eucaristia. Nenhum de nós, nenhum pastor, ninguém, mas um padre pode. Ele pode ser o maior pecador da face da terra, ele pode, porque Deus deu autoridade. Mas por que ele deu autoridade? Isso aí é com ele, Deus e ele. E ele e Deus. Deus sempre escolhe as pessoas. Veja as pessoas que Jesus escolheu. Pedro, que era um pescador, um homem que era um semi-analfabeto, a maioria. Um dos mais inteligentes que tinha no meio dos 12 era São Mateus, que era cobrador de imposto e era mal visto pela sociedade. A Bíblia fala sobre isso, que ninguém gostava dele, que ele cobrava imposto de quem? Dos próprios judeus. Ele trabalhava para o exército romano, para o Império Romano, Mateus. Era o mais... Tanto é que o Evangelho de São Mateus é o mais completo. Você já leu o Evangelho de São Mateus? 28 capítulos, é o mais completo. Parece um trabalho feito na faculdade. O homem inteligente. É o mais completo. Ele cita, ele traz citações do Antigo Testamento, profeta Isaías, Jeremias, para fundamentar e dizer: Cristo é o Messias. Desde o começo até os últimos capítulos, Mateus faz questão de citar o Antigo Testamento, para aquela comunidade a qual ele estava à frente, dizer: Jesus é o Messias, para quem não acreditava. Quando o Evangelho foi escrito para comunidades específicas. Então São Mateus era um dos mais, mas São Pedro, André, eram homens simples, homens pescadores. Quem sabe nenhum de nós escolhia para algum cargo, mas Jesus escolheu. É assim também que Jesus escolhe os padres, os bispos. Todos nós. Acha que eu tenho capacidade para estar aqui? Não tenho. Eu sou igual a vocês, até pior. O que eu estou ensinando aqui não é meu, é a palavra. Sem o Espírito Santo de Deus eu não posso fazer nada. Eu não consegui nem chegar aqui, nem ler o Evangelho, porque eu começava a travar e não consegui nem ir à frente nem um minuto, porque não são palavras minhas, são as palavras de Deus. É dele, é tudo para ele, não é para nós. Mas seguimos aqui em diante. Amarram fardos pesados e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Não tem pessoas assim?
E aí você pode imaginar muita gente assim, que age dessa forma. Usam largas faixas com trecho da Escritura na testa e nos braços. O judaísmo, que era a religião de Jesus, tinha 613 preceitos, e era a função de todo judeu, desde pequeno, a partir dos 3 anos de idade, a criança judia já é ensinada, né, conforme a palavra. Isso é muito bonito, que deveria ser seguido por os católicos de verdade, ensinar as crianças no caminho de Deus. Então, aos 3 anos, uma criança judia, se for um menino, quando vai cortar o cabelo pela primeira vez, se corta o cabelo com 3 anos e começa a partir dali um ensinamento judaico. É muito bonito. E eles escreviam, os fariseus, no seu corpo, partes da Sagrada Escritura, como uma forma de dizer assim: está escrito na testa para que entre na minha cabeça, amarrado aos rins, para que sejam filtrados no meu corpo, que estejam ali, que faça parte do meio da minha vida. Mas eles tinham aquilo como apenas um apetrecho, mas não era vivido. O que Jesus quer dizer hoje é isso para nós. Não adianta que nós estejamos indo à missa, rezando o texto, fazendo uma série de coisas na igreja, se a gente não segue aquilo que Deus quer que a gente siga. Não adianta. Os fariseus faziam isso. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que chame vocês de guias, pois um só é o guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. No mundo, quem é o maior? Quem tem poder. A guerra política é para quê? Poder. É simplesmente poder. Quem pode mais? No meio da cristandade deve ser o contrário. O maior é aquele que serve. Quer ser grande perante a Deus? Sirva o seu irmão. Quer ser grande diante de Deus? Seja servo de todos. Sirva. E sirva em segredo. Também não é para sair dizendo para todo mundo: eu faço isso, faço aquilo, faço não sei o que, faço não sei de onde. Não. São Francisco de Assis vai dizer: evangelizeis com a sua vida. Se precisar, fales. A nossa vida é um evangelho. A nossa vida é o evangelho. Por que temos tantas pessoas que seguem o caminho de Deus, que são verdadeiros católicos? Por que temos tão poucas? Porque infelizmente não temos evangelhos ambulantes, pessoas que vivem de fato a palavra. E a gente não pode também se basear por pessoas assim. Certa feita eu conversava com a irmã Lúcia, numa situação, não foi, Lúcia, que ela contou para mim, de alguém, servo da igreja, que é uma pessoa mais leiga do que este, porque nós somos leigos, né? Mas ele tem uma função no segmento da caminhada. Essa pessoa ligou e disse que essa pessoa simples ligou para ter informações sobre algum sacramento. Eu vou ser bem, viu, Lúcia, por cima, para não ficar muito claro. A gente não pode ser antiético, né? Para saber de algum sacramento. E essa pessoa atendeu, olha, servo da caminhada, de muito tempo, faz tanta coisa dentro da paróquia, e atendeu muito mal esse leigo. Essa pessoa, ela tem desejo de ir à igreja, de continuar. Ela vai ver aquela pessoa como um espelho, uma coisa negativa. Para que eu ir para a igreja se aquela pessoa fala, até palavrão disso para mim, no meu telefone, ela quer ser santo. Mas eu posso me basear nisso? Se eu fosse me basear nessas coisas, eu não estava aqui. Se eu fosse me basear nisso, quando eu comecei a andar na igreja em 2007, eu tinha ficado no primeiro encontro. Aquele primeiro encontro que eu tive dentro da igreja, num grupo de igreja,
eu fui muito mal recebido, quase escorraçado com os olhares, aqueles olhares ferozes, como queriam dizer: o que tu está fazendo aqui? Tu não é bem-vindo. Infelizmente, os irmãos da nossa igreja, nem todos, mas muitos não sabem acolher. E acolher bem não é colocar no braço, não, e fazer como os protestantes fazem. Não, também não é isso. É equilíbrio, nem de mais nem de menos. Acolher bem é ser irmão de verdade. Seja bem-vindo, meu irmão, à casa de Deus. Venha mais vezes, venha rezar conosco. Se aquela pessoa de repente desiste ou desanima, procure saber o que está acontecendo. Perdoe, ame, abrace. Também não precisa de tanta frescura, né? Que às vezes a gente vê muita coisa, muito abraço, muita coisa, muitas vezes são falsos. De que adianta abraçar e beijar e aquela coisa: tamo junto, meu irmão, tamo junto, e nas costas tome língua? Não adianta. Também não adianta. Então tudo existe um equilíbrio. A corda de um violão, se eu apertar demais, quebra. Se eu deixar ela frouxa, não tem som. Para que eu tenha uma afinação perfeita na corda de um violão, eu tenho que apertar num controle, nem de mais nem de menos. A vida cristã é assim. Nós devemos viver no equilíbrio. E para concluir sobre os ensinamentos que eu tinha falado no começo dessa reflexão, sobre magistério, tradição e Sagrada Escritura, os 3 pilares da fé católica. O que é o magistério? São os ensinamentos dos santos ao longo dos tempos. A tradição foi aquilo que a igreja ensinou antes da Sagrada Escritura. Para você ter uma noção, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por 50 anos depois da ressurreição de Cristo. 50 anos. Quer dizer que São Pedro e São Paulo cruzaram os braços e ficaram esperando a Bíblia. Vamos esperar a Bíblia e quando chegar nós vamos começar a evangelizar. Não, até porque foi eles mesmos que escreveram. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por São Paulo. Se é que você não sabe, as cartas de Coríntios, Romanos, Efésios, Gálatas, quase metade foi escrito por ele. 2 dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, dos 27, foi São Lucas que escreveu. Outros, mais ou menos, são 4 de São João. Primeira carta de São João, segunda carta de São João, terceira carta de São João e o Apocalipse. E o Evangelho, são 5. Veja, e se você for olhar na sua Bíblia, amado irmão, tem lá dizendo, toda a Bíblia tem, no comecinho, uma introdução ao Evangelho. Você vai ver quando foi escrito aquele Evangelho. Muito tempo depois da ressurreição de Jesus. E eles ficaram fazendo o quê? Esperando? Não. Então a igreja tem esse período que chama de tradição. As pessoas ouviam e transmitiam a palavra. Possivelmente, eu não posso afirmar, porque eu não tenho esse conhecimento tão elevado assim, mas possivelmente a Assunção da Virgem Maria aconteceu nesse período. Possivelmente. Tanto é que ela é muito pouco citada na Sagrada Escritura. A igreja afirma, é dogma de fé. E hoje nós temos tudo isso no catecismo da igreja. Não sei se quem não tem deveria ter e comprar. É aquele livrinho amarelo, ele também é o tamanho da Bíblia, né, irmão Giovanni? Está tudo lá, a tradição e o magistério da igreja. Tudo que os santos ensinaram, tudo que a igreja ensina, está no catecismo da igreja, que foi tudo junto pelo Papa Emérito Bento XVI. Foi na época de São João Paulo II. Ele era o Papa e o cardeal Ratzinger, que depois de Papa recebeu o nome de Bento XVI, foi quando ele junta tudo e tem aquele livrinho amarelo lá, o Catecismo da Igreja. É lá, meus irmãos, que tem muita coisa que deve ser estudada e analisada. E aí eu vou realmente para a conclusão dessa reflexão. Por exemplo, o socialismo, o comunismo, lá ensina, e a igreja
excomunga as pessoas que são participantes desse tipo de movimento. Se você vota num partido de esquerda, você está contribuindo para isso. Ah, mas você está pegando na mão e está andando junto com eles. O Catecismo da Igreja Católica está lá dizendo. É porque a gente não estuda. Oséias vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. As informações que foi passada hoje, esse ensinamento que foi passado hoje, quantas coisas que foram ditas você sabia? Muita coisa você não sabia, né? Mas que hoje em diante você sabe, né? Então que nós possamos estudar a nossa fé, procurar saber o que realmente a Igreja Católica ensina. Tem muita coisa que a gente apoia e aplaude e não sabe por que aplaude. O católico não é aquele que o povo diz assim: ah, o católico pode tudo. Quem lhe disse que católico pode tudo? Católico pode tudo não. Católico tem uma vida baseada nesses 3 pilares. Se você não sabe, Deus ainda vai te perdoar porque você não sabe. Mas a partir do momento que você sabe e você continua no caminho errado, você continua porque você quer. São Tiago vai dizer: quando eu conheço o mal, o caminho, o pecado, eu continuo no pecado, o meu pecado é duplamente maior. Ele torna-se um pecado maior, porque eu tenho conhecimento do erro, mesmo assim continuo no erro. Que nós possamos, dia a dia, procurar ouvir, estudar a nossa fé. Compre o Catecismo da Igreja. Se tem cursos na internet. Se de repente você tem interesse, tem curso. Padre Gabriel Vilaverde tem um início de curso do Catecismo. Ah, eu não sei ler. Escuta o Padre Gabriel. Vai lá no YouTube, Padre Gabriel Vilaverde, e você vai encontrar lá nos vídeos dele uma sequência de ensinamentos da fé católica, uma sequência de ensinamentos do Catecismo da Igreja, e você vai descobrir muita coisa que você não sabia que era errado e que é. Tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.